fazer uma oração, né? Tem muita gente chegando aí, é um assunto muito importante, mas quero pedir a luz divina sobre a nossa vida aqui, rapidinho, né? Para que o Senhor conduza, amém? Vamos orar, galera. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar, te honrar, te bendizer, te exaltar. Pai, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor nessa hora. Que teu Espírito Santo, Pai, seja a terceira pessoa aqui, né, entre eu e a Angélica, para conduzir essa conversa, para que o Senhor venha nos ministrar. Nós queremos ser tocados pelo Senhor, que o Senhor venha com luz sobre esse assunto, revelando aquilo que é necessário, quebrando cadeias, trazendo libertação e cura sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós nos rendemos ao Senhor, nos usa para a tua glória. Amém. Usa ciência, usa tudo, Senhor, é tudo teu mesmo, então tudo dele. Usa as nossas vidas. Amém. Verdade. Então, galera, é isso aí, né? Tá aqui a Angélica em dose dupla. É muita Angélica numa telinha só. Glória a Deus. Então, né, nós somos amigas de faculdade, né? A Angélica se formou o ano passado e eu tô aqui nessa peleja ainda, mas vai acabar. E então a gente tem conversado sobre dependência emocional, ela tem postado algumas coisas, ela já tem atendido, né? E ajudado pessoas aí, né? Clinicando, né? Então é muito legal isso, né? Vê-la, né, desenvolvendo a profissão. E então hoje, como profissional, como psicóloga, ela veio trazer conhecimento, né, sobre a dependência emocional, as causas, as raízes, as consequências, como que a dependência emocional interfere nas nossas vidas, e também trazer à luz, né, porque às vezes a gente ouve falar da dependência emocional e a gente se assusta, né? Eu já vivi isso em alguns momentos, e quando eu entendi a dependência emocional, que caiu a ficha, né? E eu falei, meu Deus, eu vivi isso e não sabia. Nem sabia. Como que isso me aprisionou, como que isso me desgastou, como que eu sofri emocionalmente por causa de relacionamentos abusivos, relacionamentos, né, errados. Destrutivos, né? Destrutivos, tóxicos, e eu não sabia que eu estava vivendo a dependência emocional, né, e a codependência. Então, como é importante a gente conhecer esse assunto, para que a gente possa ter uma vida emocional saudável, relacionamentos saudáveis, né, e então, a importância de conhecer isso, né, para que a gente tenha uma vida saudável, né, relacionamentos saudáveis, né, em todos os sentidos. Então, eu queria dar aqui a voz para a Angélica Judice, né, nossa psicóloga de plantão, para falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Então, que prazer, obrigada. Se apresenta, né? É isso que eu ia falar, né? Obrigada também pela sua presença, por você ter também aceito, né, esse convite. E aí você se apresenta aí para a galera também. Tá legal, vamos lá então. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Angélica, né, por ter convidado a gente para estar aqui. A gente estava, né, se falando e aí surgiram tantas ideias, tantas coisas, né? E quando a gente começa a falar, a gente tem que... Até falei hoje de manhã, né? Vamos ficar de olho na hora que a gente, quando começa a falar... Mas que bom, prazer enorme estar aqui, né, para a gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente conhece dos dois lados, né? Como você trouxe tanto do lado da ciência, como do lado em cima da palavra de Deus, pautando isso também, né, na palavra de Deus, tendo esse olhar também espiritual. E eu sou Angélica, né, Charada, minha amiga. Nós nos conhecemos, como ela falou, ali na faculdade, em Vila Velha. Hoje eu estou morando no Rio hoje. Né, me mudei para cá em fevereiro, sou casada, sou pastora e mãe de 2 filhos lindos, Rebeca de 12 e Lucas de 5. E sou eu, basicamente, essa. E então, né, que todos sejam bem-vindos aí, a galera que está chegando também, né? Boa noite para a galera que chegou depois. E então, Angélica, a gente queria, assim, já começar, né? Até postei um textinho hoje, fazendo algumas perguntas para ajudar as pessoas a trazer essa reflexão para si, né? Sobre a dependência emocional, né? E os relacionamentos tóxicos ao qual a gente entra, ou a gente
acaba sendo tóxico na vida das pessoas, né? Ou a gente acaba sofrendo, né, essa toxicidade na nossa vida. Então, aí eu coloquei algumas perguntinhas, né, sobre a dependência emocional. Quais são os sinais, quais as possíveis causas, só nos relacionamentos amorosos que isso acontece, porque a gente fala muito, a gente falou a semana passada sobre a violência contra a mulher, e muitas mulheres, por viverem a dependência emocional, se submetem à violência, né, porque não sabem sair, porque se sentem dependentes financeiramente, dependentes emocionalmente daquele parceiro, daquele homem, daquela pessoa, né, então assim, né, você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso, né? Sobre o conceito, né? O que é dependência emocional e destrinchando a respeito disso. Vamos lá. A dependência, de um modo geral, nada mais é do que uma prisão, né? Eu acho que a analogia melhor que a gente pode fazer é isso. Eu vejo a dependência como uma prisão, uma cadeia mesmo, uma corrente, né? Seja dependência emocional, seja dependência química, enfim, dependência, o termo dependência, ele já traz, né, assim, na tradução, é alguém que está o quê? Sujeito. Então, é alguém que está sujeito àquilo e que depende daquilo para viver. Então, assim como uma pessoa que é um dependente químico, ele depende daquela droga para viver, um dependente de álcool depende daquele álcool para viver, o dependente emocional, ele depende do outro para viver. Ele depende do outro para ser feliz, ele depende do outro para se sentir realizado. É como se ele não conseguisse, ele não tivesse uma vida própria, sabe, Angélica? Ele está tão interligado ao outro, essa dependência é tão visível, não nos olhos, né, assim, naturais, a pessoa não consegue muitas das vezes identificar, porque é importante a gente trazer também que ela pode vir de uma forma muito sutil, muito leve. Então as pessoas não conseguem, no começo ela pode até ser confundida com amor, não é um amor muito grande que eu tenho pelo outro, é um carinho muito grande, um apreço, só que com o passar do tempo a gente vai vendo que aquilo é algo, como você já falou, que ele vai tornando os relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, e vai gerando uma dor, um sofrimento ali naquela pessoa, né? E que pode atingir tanto só o dependente, porque o que acontece? O dependente emocional, vamos lá. Então, ela precisa o quê? Se sentir amada. Ela precisa se sentir querida, ela precisa se sentir cuidada. Geralmente, como você já trouxe, os dependentes que acontecem, a gente fala muito sobre mulher, mas existem também homens, muitos homens que possuem, né, infelizmente, essa dependência também. Então, ele precisa desse outro para viver, assim como uma droga. Só que ele não consegue identificar no início. E muitas dessas pessoas já estão tão mergulhadas naquilo ali que também não conseguem identificar o que está acontecendo. E aí chega num ponto que a pessoa ela se vê completamente como... Não sei se você já ouviu pessoas falarem assim, nossa, eu preciso... literalmente, Angélica, a pessoa literalmente, ela precisa do outro para viver. Ela precisa do outro para se sentir bem. Ela não consegue ficar bem com a sua própria companhia. Sabe, ela não consegue se ver desvinculada a um outro, e esse outro pode ser um esposo, pode ser, né, essa dependência dos pais, enfim, ela vai ali eleger alguém para exercer esse cargo ali, né, em cima dela. Então, é muito importante a gente ter essa visão que, quando esse dependente, ele se torna, de fato, né, assim, essa condição patológica, aí ele precisa de ter uma intervenção, de fato. Precisa de ter uma intervenção mesmo. E é como se fosse uma atração, né? Uma pessoa dependente, ela sempre vai atrair pessoas, geralmente, na maioria das vezes, que vão o quê? Subjugá-la. Aí entra os relacionamentos abusivos. Né? É onde parece um imã, né? Sim, é um imã que puxa, né? Sim. E aí as pessoas às vezes até falam assim, nossa, mas parece que eu só entro em relacionamentos ruins. Fala, tem o dedo ruim para escolher, né? Eu já ouvi essa expressão. Isso. Então, assim, mas não é justamente por quê? Porque o comportamento dessa pessoa, ele sempre vai atrair alguém que vai querer subjugá-la. Só que ela não se dá conta disso. Entendeu? Sim. Então ela vai se envolvendo em relacionamentos abusivos, em relacionamentos destrutivos, ou se o parceiro, né, ou os pais, enfim, quem quer que seja, não for esse abusador, vamos dizer assim, ela vai sufocá-lo. Então, de um modo ou de outro, o relacionamento não vai estar legal, não vai ser saudável. Sim.
Ou ela vai sufocar de uma forma tão grande o outro, né? Essa carência, eu preciso tanto de você, que ela vai sufocar o outro, que o outro, aí o outro que não vai conseguir viver. Me faz lembrar a Felícia, né, do desenho animado, a Felícia, não sei se você lembra, que ela quando amava, né, do Looney Tunes, que ela amava os animaizinhos, e pegava e abraçava, tipo assim, ai, é muito amor, que chegava a explodir os bichinhos, sabe? Porque sufocava. E acaba, então, a pessoa dependente emocional, que tem essa carência excessiva, ela também pode sufocar o outro, então, com esse excesso de carência. É isso. Sim. Porque devido a ela depender tanto dele, ela vai querer fazer tudo com ele, ela vai só querer estar com ele, ela precisa dele, então ela não aceita, é algo tão assim, que a gente tem que ter esse olhar tão voltado para isso, porque ela não aceita o outro estar bem sem a presença dela. Sabe? Vamos usar um relacionamento, né, conjugal, exemplo. Então, tipo, se o meu esposo sai, eu não aceito ele ser feliz longe de mim. Não, ele só pode ser feliz se eu estiver junto dele, se a minha presença estiver ali. Então, ela não consegue olhar para além daquele relacionamento. Ela se fecha naquele relacionamento de uma forma tão grande que ela não consegue ter visão mais de nada. É como se só existisse ela e o outro no mundo. Né? Um mundo muito fechado, um mundo muito recluso ali. E isso é extremamente prejudicial, né? Tanto para ela quanto para as pessoas que estão ali à sua volta. E isso, Angélica, é importante a gente ressaltar que quando entra nesse fato mesmo, nesse caso assim, patológico mesmo, é na entrada da vida adulta. Por quê? Porque uma criança, ela sempre vai depender dos pais, isso é fato. É claro que até a gente, né, já chama atenção assim para quem tem filho pequeno e tudo mais, para ter esse olhar também, porque pode ser uma característica já daquela criança. Então é importante a gente que tem filho pequeno, enfim, né, quem estiver assistindo a gente que tem filho pequeno, ter esse olhar também. Mas na maioria das vezes isso fica muito visível quando a pessoa entra na vida adulta. Aí você consegue perceber que, de fato, não é uma simples dependência, já é uma dependência doentia, uma dependência patológica. E para a gente identificar se de fato essa dependência, né, é doentia, é patológica, aí eu vou falar alguns, é claro que existem muitos e muitos outros, mas assim, os principais para a gente poder ter em mente. Então, essa pessoa que possui essa dependência, os principais fatos são, para a gente identificar, ela vai ter muita dificuldade para tomar decisão, extrema dificuldade para decidir. Vai ser aquela pessoa que sempre vai precisar do outro para falar, não, ser aquele, vamos fazer, né? Vai sempre ficar em cima do muro. Então, ela vai precisar que os outros assumam a responsabilidade dela, sabe? Nas principais áreas da vida dela. Ela não vai conseguir fazer nada, tomar decisão, nada por ela sozinha. Ela vai ter dificuldade de discordar. Por quê? Porque o dependente, ele teme a solidão. Então, se eu estou no relacionamento e eu discordo, seja relacionamento amoroso ou até mesmo, muitas das vezes assim, numa reunião. Você está numa reunião, você precisa se expressar. É aquela pessoa que sempre concorda com tudo? Não, tá tudo bem. Às vezes nem tá nada bem, mas ela sempre fala que tá bem, porque ela tem essa necessidade de ser aceita pelo outro. Então, ela sempre vai concordar. Ela não consegue expor o que ela pensa. Então, aí é onde a gente volta. Ela vai viver sempre a vida do outro. Onde o ambiente que ela estiver, ela vai escolher alguém ali para se apoiar. Sabe, se fulano escolheu que é bom ficar, então eu também vou ficar, porque eu já tenho alguém que me respalda. Entendeu? Entendi. Então, ela vai sempre apresentar, tipo assim, também uma coisa que fica muito visível, é a dificuldade, assim, de iniciar projetos, de ter objetivos de vida. É aquela pessoa que você sempre está perguntando, aí ela fala assim, eu quero fazer, eu quero isso, eu sonho com aquilo, mas nunca sai do papel. É aquela pessoa que só tem projeto escrito, mas não tem nada concretizado. Então, sabe? Isso fala de insegurança, né? Insegurança consigo mesma, né? Sim. Por quê? Porque é muito ligada, e a gente já parte para a parte, assim, né, dos possíveis fatores, vamos dizer assim, para as causas. Isso é muito ligado com o quê? Com a baixa autoestima. Entendeu? Então, e essa baixa autoestima pode ser gerada tanto porque essa criança, aí a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás para a gente entender, né, assim, a construção desse sujeito. Essa criança, ela pode ter crescido num lar
que não oferecia para ela amor. Então essa criança, ela nunca se sentiu amada, ela nunca se sentiu segura, era um lar que ela não conseguia se expressar, então ela sempre foi se calando, né? Às vezes pais muito autoritários que não davam, criança não tem querer, criança não tem, né, não tem poder de fala e tudo mais. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né, Angélica? Tudo na vida é equilíbrio. A gente parte hoje em dia para os dois extremos. Pais que são extremamente, que não põem limite nas crianças, né? Ou então aqueles que subjugaram, que foi uma criação assim, que a criança cresceu muito totalmente rígido, né? subjugada. Sim, não tinha, né, poder de falar nada. É criança, a criança fica quieta e só escolhe, os outros vão decidir por você. Né? Aí quando então, chega na fase adulta, ela vai ser gerada essa insegurança, porque é como sempre super protetores, né, também, né? Que às vezes sempre decidiram pela criança e a criança entende que ela é incapaz, que ela não sabe tomar decisões, ela cresce nesse ritmo, né? E aí depois, quando chega na fase adulta, ela precisa que alguém decida por ela, porque ela não sabe escolher. Exatamente. Então, é esses dois extremos. Ou é uma criação que foi muito opressora, ou então pais superprotetores, que nunca permitiram, nunca deram autonomia para essa criança. Então é como você trouxe, a pessoa chega num ponto que ela fala assim, poxa, sempre decidiram por mim, sempre escolheram por mim. Aí eu entrei nessa vida adulta, que já é cheia de desafios, né, essa saída da adolescência, né, para a vida adulta, que a gente já carrega um monte de insegurança, de medos, de temores. E agora, o que eu vou decidir se eu nunca tive esse poder de escolha nas minhas mãos? Né? Então, isso é muito sério. E também é lógico... Pode falar. Eu ia falar que às vezes em questões simples da vida, né? Que às vezes vai escolher um lanche, escolher uma coisa simples do dia a dia e a pessoa fica com tanta dúvida, com tanta insegurança de escolher, que ela vai escolher o que o outro pediu, seja amiga, seja namorado, seja marido. O que você vai comer? Tipo assim, né? Eu vou escolher tal lanche, né? Um X-tudo. Então eu vou escolher um X-tudo também, porque ela não consegue decidir por ela, né? Isso é muito sério e isso causa no sujeito um sofrimento muito intenso. Eu me lembro que eu até numa outra live que eu estava fazendo com uma amiga minha, eu falei sobre isso, justamente sobre uma situação dessa, assim, né, que eu atendi uma pessoa no consultório que ela tinha essa deficiência de escolha para tudo. Ela não conseguia escolher uma música, se eles entravam no carro e ela chegava no consultório angustiada. Ela falava assim, Angélica, a pessoa pediu para eu colocar uma música e eu tive que perguntar qual música que ela queria ouvir, porque eu não conseguia escolher o que eu queria. Olha só, uma coisa tão simples, que pra gente é uma coisa tão boba, né? Nossa, mas como isso é bobo? Não, isso causa um sofrimento intenso. Intenso, a pessoa, ela se vê envolvida naquilo ali, ela não consegue sair daquilo. Ela, de fato, precisa que o outro decida por ela. E há também o caso, assim, né, a outra causa possível também, de ser um traço mesmo da personalidade da pessoa. Às vezes essa pessoa, ela foi criada num lar acolhedor, ela foi criada num lar que sustentou, que apoiou, que deu autonomia, mas é um traço da personalidade dela, entendeu? Então a gente não pode jogar toda a culpa também em cima dos pais, né? Que às vezes a gente carrega muito essa culpa. Fulano é desse jeito, deve ter sido a criação. Então, a gente tem que levar em conta que todo e qualquer transtorno, ele é multifatorial. Bom, não existe uma causa só, né? Senão tudo vai cair a culpa das mães, né? Sim, coitado de nós. Né? Então, assim, mas é importante ressaltar que as mães equilibradas, né? A gente precisa, que tem hora que a gente perde equilíbrio, né? E grita, e esculhamba, enfim, né? A gente também tem esses momentos do desespero tomando conta, né? Sim, claro. Mas como que é importante a gente manter o equilíbrio dentro da nossa casa, na criação dos nossos filhos? A gente sempre vai errar, né? Por mais que a gente tente acertar, a gente não é perfeito. Mas é importante a gente buscar esse equilíbrio para que a gente possa criar os nossos filhos com essa saúde mental e emocional. Hoje, a gente entendendo isso, a gente não pode mudar o nosso passado, a gente pode mudar o nosso presente.
né? Mas a gente pode mudar a vida dos nossos filhos, porque não é só da fralda, da mamadeira e comprar o que a criança precisa e botar numa escola, né? É ensinar muito além disso, né? É ensinar ao espírito dessa criança, porque ela é um espírito, né? Precisa ser alimentada também no espírito, mas a gente também precisa alimentar a alma dela, trazendo equilíbrio para a alma dela, para que ela possa se tornar, né, um adulto saudável, um adulto equilibrado, para que seja um cidadão, né, íntegro, né, nessa sociedade tão corrompida que a gente vive. Então é uma responsabilidade muito maior do que a gente imagina ser pais, né? Por isso que justamente a gente fala tanto dessa educação terceirizada, né? Porque hoje em dia, deixa na escola, agora nem tá tendo escola, né? Agora os pais estão mais bastante com os filhos, devido a toda essa situação, né? E a gente vê como que as pessoas têm estado nesses dias. Por quê? Porque é aquela coisa assim, nós parece que os pais não conseguem mais ficar com esse filho. Porque criar é trabalhoso. Criar é como você está falando, não é simplesmente dar comida, dar banho, não, vai para muito mais além disso. Sim. Então é você parar para ouvir o que a criança tem para dizer, né? A importância de você permitir que essa criança tenha um tempo para expressar os sentimentos. Sim, dar voz à criança, né? Aham. Sim. Da voz à criança. É de extrema importância. Quando a criança ela se sente, é claro que nós, os pais, né, os cuidadores, quem quer que seja, né, que essa criança tem ali, ela vai precisar de um apoio de um adulto, é lógico, né, que a criança ela não tem noção, mas só que a gente precisa deixar que a criança escolha. Mediante a escolha dela, nós vamos então auxiliá-la. Filho, dessa forma é melhor, você quer isso, mas vamos fazer desse jeito. Mas fazer com que ele se sinta importante, fazer com que ele se sinta, poxa, fui eu que estou escolhendo. Né? Eu estou tomando essa decisão. Isso é ensinando, né? E não oprimindo a criança, que é diferente, né? A Bíblia fala que a gente precisa ensinar sentado à mesa e andando pelo caminho, né? E ensinar também diz respeito a dar voz, porque quando o outro fala o que ele está pensando, o que ele entendeu, há uma troca. Né? E essa troca traz ensino, e não obrigar a criança, né, subjugar a criança também, que já cresce às vezes nessa opressão e vai viver uma vida adulta totalmente desequilibrada, porque não sabe lidar com as próprias emoções. Isso fala de inteligência emocional, né, que é tão falado hoje, e que a Bíblia já fala disso há tanto tempo, sabe? Em Provérbios 3, eu acho, fala da importância de buscar a sensatez e o equilíbrio. Peraí, que eu até separei aqui isso, para não esquecer. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. É Provérbios 3, 21 ou 24. Então, como que o equilíbrio traz vida? Como que o equilíbrio traz realmente, né, é essencial para a nossa vida. Isso em todos os aspectos da nossa vida. Em todos os aspectos. Em todos. Porque da mesma forma com que a gente dá autonomia para essa criança, a gente dá limite. Sim, porque a criança precisa, né? A criança precisa dos dois extremos. Né? Ela não pode ultrapassar a linha, mas também não pode deixar solto e deixa só que eu decido. Não, a gente dá limite, mas a gente dá autonomia. Porque é nessa construção, né, Angélica, justamente nessa troca, como você trouxe, essa troca é muito rica. A troca, né, o simples fato de você conversar, de você deixar o outro expor o que está sentindo. Hoje a gente vê já em algumas escolas, até na escola mesmo dos meus filhos, eu creio que não é a maioria ainda, infelizmente, mas eles têm até uma matéria que é sobre inteligência emocional. Né? Então, assim, o meu filhinho tem 5 anos, e hoje mesmo eu estava fazendo, né, uma tarefinha com ele sobre isso, para ele aprender a se expressar. Então, tinha 3 carinhas ali, uma de medo, uma de amor e uma de assustado. Não, assustado, já falei, é raiva. E aí ela falou assim, desenha o que você, o que te faz se sentir assim, o que te faz sentir amado, o que te faz sentir com medo. E aí eu comecei a perguntar dele, né? E aí ele foi falando lá as coisinhas que deixava ele assustado e tudo. Então, isso você dá à criança a oportunidade dela construir uma vida sólida, uma vida equilibrada, para que ele seja um adulto melhor, um adulto saudável emocionalmente falando. Sim, a importância da comunicação nos relacionamentos, né?
em todos os sentidos da nossa vida. A comunicação é essencial. E a gente precisa aprender a se comunicar, porque a gente também não foi ensinado a isso, né? Por isso que às vezes a gente passa por tantos transtornos na nossa vida, tantas dificuldades nos nossos relacionamentos, porque nós não fomos ensinados a ter essa maturidade emocional e nem a se comunicar. Então, a gente precisa entender isso hoje, para melhorar os nossos relacionamentos hoje, e também ajudar os nossos filhos a desenvolver também essa comunicação, de saber expressar o que está sentindo, né? Aí eu queria, não sei se vai atrapalhar a sua construção aí, mas trazer, né, para os relacionamentos, para os adultos agora. A gente já falou, né, deu uma passada aí nas mães, nos pais, para lidar com as crianças, ensinar as crianças, né, a não serem dependentes emocionais. E queria trazer essa questão, né, dos relacionamentos, porque muitas vezes dentro do próprio casamento a gente perde a identidade. Né? Porque a dependência emocional rouba a nossa identidade. E aí eu comentei com você de uma música da Alcione, porque eu lembro sempre dessa música quando se fala de dependência emocional. E aí eu queria cantar aqui para ver se alguém se identifica, né? Dependência emocional é um vício, né? Como a gente falou. E ela é muito romantizada. A dependência emocional parece que é algo, né? Um amor platônico, um amor intenso, que eu dou minha vida por aquela pessoa, eu morro por ele, se necessário for. E é uma doença, se fosse algo, né? Saudável, né? Exatamente, é doentio, não tem nada de bonito, de romântico nisso. Aí olha essa música da Alcione, né? Meu vício é você, meu cigarro é você, eu te bebo, eu te fumo, meu erro maior eu aceito, eu assumo. Por mais que eu não queira, eu só quero você. Meu vício é você, meu cigarro é você, eu te bebo, eu te fumo, meu erro maior eu aceito, eu assumo. Por mais que eu não queira, eu só quero você. Tem outras coisas aqui da música também, que fala de jogo, né? Das cartas, enfim, doentio. Ela tá colocando a vida dela ali totalmente entregue àquele homem, aquela pessoa, né? Aquele outro, e a vida dela está ali. Ele joga com a vida dela, né? Tem outras músicas da Alcione também, que também retratam muito esse sofrimento de amor intenso, né? Essa dependência do outro. Você pode jogar, você pode brincar comigo, você pode brincar com os meus sentimentos, e eu aceito, porque eu não sei viver sem você. As letras são muito voltadas para isso, né? Então, isso é totalmente dependência emocional, né? Então, vamos falar disso dentro do casamento, né? Dentro dos relacionamentos. Sim. A gente vê que isso é uma construção cultural, infelizmente. Sim. Né? Por quê? Porque a nossa cultura, ela já é extremamente machista. Então, é sempre assim, a mulher precisa, né, ela precisa estar sob o homem. Então, isso já é como você trouxe uma letra de uma música. E quantas pessoas já não cantaram essa música e nunca se deram conta de que isso é algo ruim. Mas não, ela é vista como, né, como essa romantização e tudo. Então, quando isso ocorre dentro do relacionamento amoroso, dentro dos casamentos, vamos trazer assim, né, ou relações estáveis, então a pessoa, o dependente, ele passa a viver a vida do outro. Então, ele perde a identidade dele, sabe, Angélica? Isso é muito sério. Isso é muito sério por quê? Porque ela passa a viver os sonhos do outro. Ela passa a viver os projetos do outro. Ela perde completamente, como eu já falei. Ela não consegue, ela só idealiza, mas ela não consegue concretizar. Então, o outro está concretizando, então ela celebra as vitórias do outro. Ela é tudo outro. É sempre esse olhar, ela não consegue olhar para si. Por isso, a pessoa não tem a percepção de que é dependente. Porque o olhar dela nunca é voltado para ela, é sempre voltado para o outro. É sempre voltado para algo que está externo, entendeu? Então, isso é algo muito sério, isso é algo que gera... E o que acontece? O fato de você colocar a sua vida na mão do outro, quando esse outro não estiver mais, e aí, o que será de você? Exatamente. Não é? Quando esse outro faltar, seja por, vamos dizer, né, por morte, separação por morte, ou separação mesmo de corpos, né, por divórcio, enfim, seja lá o que for, quando esse outro me faltar, aí a pessoa, ela se sente completamente perdida, completamente destruída.
É aquela pessoa que fala... Ela chega a pensar em suicídio, né? Porque a vida dela acabou, porque a vida dela Sim. estava no outro. No né? outro, ela não tem vida própria, ela não consegue Sim. ter vida própria. Entendeu? Então, isso é extremamente prejudicial. A pessoa, ela passa a viver, de fato, a vida do outro. E aí, se eu já não tenho, mas esse outro eu não consigo ser feliz. Isso Sim. é algo interessante da gente falar, porque até na semana passada, quando a gente estava falando um pouquinho, né, sobre isso, e eu cheguei a comentar com você que isso era algo que num tempo, num momento da minha vida, isso foi algo que ficou muito visível para mim. Porque eu, sem perceber, né, hoje, né, já de uns anos para cá, e até com os estudos e tudo mais, eu tive essa clareza que eu não conseguia ter, que eu acabei me tornando uma pessoa dependente do meu marido. Sim. E isso foi extremamente prejudicial para mim, para o nosso relacionamento, entendeu? Porque aí o meu era o fato que eu usei lá em cima, era aquela coisa assim de sufoco. Não, eu quero estar junto, eu quero estar perto, porque eu amo demais, porque eu quero demais, porque, né, eu me dou demais, eu faço tudo, e nunca olhava para mim. Entendeu? Sim. Então hoje, né, já de uns anos para cá, quando eu comecei a falei, gente, como que... E eu não percebia. Como que isso é sutil, né, Angélica? Sim. Ele vem assim, muito, muito leve. E ele vai te tomando numa leveza e vai te engodando. Sabe aquela coisa que vai te envolvendo, que quando você percebe, você já está envolto naquela situação. E você fala assim, como que eu vou sair disso? Como que eu vou me libertar disso? Porque é como a gente falou, é de fato uma prisão. Então, assim, a gente precisa ter essa visão clara de que, por menor que seja, por mais leve que seja o nível, ele é prejudicial e ele pode, sim, com o passar do tempo, ir se agravando e se estendendo para outras relações também. Né? Aí, no caso, dentro de casa, vai vir com os filhos, pode ser o filho não pode... A mãe, de pensar do filho crescer e sair de casa, ela já quase morre. Por quê? Porque criou essa dependência em cima do filho. Então, ela criou ali dentro daquele ambiente dela um ambiente completamente dependente dela. Ela precisa do filho e do marido para viver. E isso é muito prejudicial. E ela quer fazer com que o filho também dependa dela, né? Que fica essa relação simbiótica. E aí, na hora que ela chega, vai levar o filho para a escola e o filho fala, tchau, mãe, nem chora. Ela fica desesperada, nem chorou. Como assim? Não sentiu minha falta? Tá dando tchau para mim. Porque é como se o outro tivesse também que depender dela. E aí, quando isso quando a criança, né, se torna adolescente e começa a querer viver outros planos que não dependem mais dela, começa a querer viver as amizades, porque na adolescência começa a criar, né, começa a quebrar esse vínculo, né, de dependência natural, né? Sim. E aí, algumas mães, alguns pais ficam desesperados, porque não sabem lidar com isso, porque quer que o filho permaneça dependente. E a gente nem se liga, porque parece uma coisa tão natural, né, de mãe, mas em alguns momentos sim, mas em alguns momentos, em algumas situações, já passa do limite, né? Sim, como a gente está falando, no início ele se confunde muito com o amor, né? Sim. Então, por isso que muitas pessoas não se dão conta de que fato estão envolvidos nessa dependência, porque acham que amam demais. E aí, às vezes, olham para aquela que é mais solta, né? Que deixa o filho mais livre, e fala assim, nossa, fulana não ama, mas não se trata de amor, porque o amor, ele é livre. O amor, ele precisa dar ao outro essa liberdade. Né, o amor, a gente precisa entender que amor é sustento, que amor é cuidado, que amor é carinho, que amor é proteção, mas não é subjugar o outro. Sim. Né? E a gente confunde muito isso. Sim, né? Porque o amor, a Bíblia fala sobre isso, né? O amor, ele não é ciumento, né? Ele não é possessivo, né? Ele se doa. Então, assim, mas é uma coisa equilibrada, né? Não é uma coisa desesperada. É uma coisa que dá esperança, né? Então, mesmo que a gente tenha que abrir mão daquela pessoa que a gente ama, de alguma forma, em alguma circunstância, tem que ser realmente essa entrega que não quer dizer que não doa por algum momento, né? Mas a gente tem que buscar esse equilíbrio, porque a gente não pode estar presa a pessoas, né?
E eu lembro, assim, que no meu casamento mesmo, né, eu também vivi muito isso nos meus relacionamentos, por vários motivos da minha infância, enfim, minha identidade muito deturpada, né? E em algum momento, quando eu entendi, quer dizer, eu nem entendi, né, mas eu entendi que eu precisava me libertar, né, desse sentimento de prisão. E eu falei para o meu marido, disse, olha, ou a gente precisa decidir, o nosso relacionamento era um caos, era uma confusão, e eu falei, e eu era totalmente dependente, em todos os sentidos, e eu falei, ou você conhece Jesus e vem caminhar comigo, e a gente caminha junto, buscando a Jesus, porque eu não vou voltar para o mundo, eu não vou voltar para essas práticas, né, que ele vivia na época. Eu falei assim, ou o nosso relacionamento acaba hoje, porque eu não, tipo assim, né, em outras palavras, porque eu não posso depender de você para viver. E você está me aprisionando, o nosso relacionamento está me sufocando, e eu preciso dar um grito de liberdade. Eu quero viver a vida com Deus, e você está me impedindo disso. Então, eu abro mão de você, mas de Jesus eu não abro mão nunca mais na minha vida. E nesse momento que eu coloquei meu casamento assim no altar, né, como Abraão fez, né, Abraão estava meio vivendo uma dependência emocional de Isaac ali, né, e Sara também, né? E aí Deus requer, né, pede, para justamente testar o coração. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, quando a gente coloca pessoas, relacionamentos, num altar de adoração, é uma idolatria. E essa pessoa está tomando o lugar de Deus na nossa vida, né? Então, às vezes, nossos relacionamentos que estão passando do limite, que está passando do equilíbrio, viram uma idolatria na nossa vida. E, além de roubar a nossa identidade, ainda rouba o lugar de Deus na nossa vida, né? E aí já até atrapalha a nossa vida espiritual, além de abalar e atrapalhar a nossa essência, a nossa identidade, a nossa alma, né? Abala também a nossa vida espiritual e rouba a nossa vida espiritual. E isso porque a gente muitas vezes a gente atrela a idolatria a ídolos, né? Feitos por mãos, a imagens. É isso que você está falando. Nós vamos, ao longo da vida, o dependente ele vai construindo ídolos. Sim. E que vão completamente tomando o lugar do Senhor na vida dele, né? Como a gente até falou na semana passada, e eu, assim, pra gente poder trazer desses dois lados, né, Angélica, assim, tanto à luz da palavra, aquilo que o Senhor nos traz, aquilo que o Senhor nos ordena, né? Aquilo que Ele pede de nós como posicionamento de filhos, né? Que o nosso coração, a nossa adoração seja totalmente voltada a Ele, né? Que o nosso louvor seja para Ele. Sim. Então, como eu falei, né, também no meu casamento, essa questão, assim, eu acho que nós, mulheres, a gente é muito, assim, tem muito essa tendência. Isso é muito maior visto nas mulheres, muito mais visto nas mulheres do que nos homens, né? E devido, assim, quando eu me vi envolvida, né, nessa dependência, nessa busca, nessa idolatria do outro sem perceber até, né, se alguém naquela época falasse para mim, nossa, você é idolatra, eu ia falar assim, claro que não, a gente ainda ia se ofender, né? Nossa, Sim. claro que não. Mas, de fato, quando a gente percebe, hoje eu falo, de fato, havia sim uma idolatria. Né? Então, foi quando o Senhor assim ministrou o meu coração, falou assim, Angélica, isso precisa ser rompido, isso precisa ser quebrado. Né? E ele usou, né, assim, um pastor, né, na época, assim, uma pregação que não foi direcionada para mim, não foi ninguém que foi lá, botou mão na minha cara, não foi nada disso, né? Mas foi algo que o Senhor usou aquele ambiente, aquele mover daquele culto, daquela ministração, para falar naquela palavra que fala assim, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Foi quando o Senhor bradou dentro de mim, falou assim, Angélica, o rei que você está estabelecendo dentro de você, ele precisa morrer para que eu venha reinar de forma plena na sua vida. Então, é aquilo que você trouxe. Enquanto a gente não entende isso, as coisas vão ocupando o lugar do Senhor dentro de nós. E a gente vai se perdendo. A gente vai se perdendo na nossa vida com o Senhor, a gente vai se perdendo nos nossos relacionamentos, a gente vai se perdendo em tudo, porque se a gente não está bem na nossa firmeza ali espiritual, isso vai ter um impacto em todas as outras áreas da nossa vida. Então, foi quando o Senhor ministrou aquilo no meu coração e na época, assim, eu meio que não entendi,
né, muito bem, mas o que é que isso está acontecendo? Mas, de fato, com o passar do tempo, eu fui vendo que cada dia mais era preciso que o rei Uzias, o que eu tinha estabelecido, precisava morrer na minha vida, né, para que o Senhor pudesse reinar de uma forma plena. E aí a gente passa, quando a gente entende isso, é tão lindo e tão maravilhoso, que a gente passa a ter um relacionamento com Deus tão de liberdade, né, Angélica? Aquele relacionamento que você fala assim, poxa, ele queria o tempo todo isso. Sim. Ele sempre quis isso para mim, mas eu não estava entendendo, eu não estava conseguindo entender o que ele estava me falando o tempo todo, né? Chamando para perto, filha, chega. Se tiver que depender, e é ele o único que a gente pode depender, é do Senhor. Exatamente. Porque dele, a gente tem, é como a gente falou, se um outro que eu depositar minha dependência, o outro, em algum momento, ele pode me faltar. Porque ninguém é eterno. Né? E as pessoas falham com a gente, né? O amor de Deus não falha. O tempo todo, mas as pessoas vão falhar. E aí é onde entra esse adoecimento, né? De frustração, de essa carência que nunca termina, porque ninguém pode suprir esse vazio no nosso coração, né? E aí quando a gente entende isso, o nosso relacionamento com o outro, né, seja os pais, seja os filhos, seja o marido, né, seja quem for, a esposa, é muito melhor também. Porque no momento que a gente entende, reconhece que a gente está numa dependência emocional e que está sugando do outro, colocando no outro toda a nossa vida, né, toda a nossa adoração para o outro, e que você reconhece e quebra com isso, fala, não, eu não quero mais viver assim, está errado, né, e você dá um basta, decide dar um basta naquilo, como que você melhora, sua autoestima melhora, o seu relacionamento conjugal melhora, o seu relacionamento com o outro, seja ele quem for, né, melhora, você dá liberdade para o outro, você se dá liberdade, né, porque nós fomos gerados em Deus para viver esse relacionamento, essa conexão profunda, de sustentação profunda em Deus. Mas ninguém pode sustentar a gente nesse vazio. Ninguém. Né? E quando a gente entende isso, que eu acho que foi o que você passou também, né? O que eu passei, é que o senso de propósito a gente perde. Você não sabe quem você é. Se alguém perguntar quem é a Angélica, não sei. Agora, o Fernando teve uma ideia, eu vou ajudar ele. Né? Tipo assim, ele vai não sei pra onde, eu vou também, né? Tipo assim. Agora, quais são os seus planos? O que você quer fazer da sua vida? Quais são os seus dons e seus talentos? Não sei. Aí no momento que essa dependência é quebrada e você é liberta disso, você começa a se olhar, esse autoconhecimento, né? Você começa a se conhecer. Né? E a palavra diz no Salmo 139 que Deus nos gerou, a cada um de nós, e escreveu todos os dias a nossa vida no livro dele. Então ele tem planos específicos para a Angélica, ele tem planos específicos para o Fernando, ele tem planos específicos para cada uma de nós. E aí tem dons, né? A Bíblia fala que ele nos deu dons, nos deu talentos específicos. E mesmo que os nossos chamados, né, a nossa vida se encontre como casal, como família, como mãe, filhos, né? Por algum momento a nossa vida se encontre, mas os nossos filhos têm dons e talentos e têm propósitos específicos e a gente tem que levá-los a viver esse plano que Deus escreveu na vida para eles, né, no livro da vida, para cada um deles. Então a gente não pode prender as pessoas no nosso plano. A gente tem que dar liberdade para as pessoas, para os nossos cônjuges, né, para os nossos filhos, para viver os planos que Deus escreveu para eles. Isso é liberdade emocional, liberdade espiritual, né? Esse é o propósito de Deus na vida da gente, né? Quando a gente entende isso, né, Angélica, a gente percebe que os propósitos, eles vão se complementar. Exatamente. Né? Aí aquilo que falta em mim, o outro vai me ajudar e a gente vai o que? Trabalhando. Então a gente vai unindo aquilo que o Senhor construiu em mim, aquilo que Ele depositou em mim, com aquilo que Ele depositou no outro, porque ninguém é bom em tudo. Isso também é muito bom a gente deixar claro, né? Que muitas das vezes a gente tem essa cobrança muito exacerbada em cima de nós mesmos. Eu preciso ser bom em tudo. Não, ninguém é bom em tudo. Né? E a gente precisa aceitar isso, que aquilo que eu não sou bom, vai existir alguém que é bom e que vai vir para cobrir aquela minha falha ali, aquela minha deficiência. Então, quando a gente entende que quem nós somos em Deus e não mais, né, na dependência do outro, a gente consegue ouvir a voz dele para direcionar o nosso caminho, né? E o nosso
propósito nele, ele vai sendo então clarificado, a gente tem a nossa visão aberta, né? A gente fala, poxa, o Senhor me chamou para isso, e aí as coisas vão começando a se encaixar, né? Os caminhos vão começando a se cruzar, você vai conhecendo pessoas que vão te ajudando na sua caminhada e tudo, aí você olha ao seu redor e fala, gente, hoje tudo está fazendo sentido, né? Tudo está apontando para o propósito, tudo está apontando para o alvo. Porque há algo muito interessante, Angélica, que a gente precisa entender, que até as nossas dores, até as dores mais profundas que nós carregamos, elas apontam para um alvo. Sabe? Elas sempre vão apontar para o nosso propósito, elas sempre vão apontar para o nosso destino. Então a gente precisa ter essa visão, né? Que tudo é por ele, é para ele, é por meio dele. E quando a gente entende isso, a vida ela começa a fluir, né? De uma maneira muito leve. Sim. Entendeu? É isso. Né? Então é necessário, né, a gente ter esse conhecimento desse assunto para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis. Porque a questão do equilíbrio sempre volta, né? Porque a gente também não pode ser independente demais. Porque a gente precisa uns dos outros, né? Nós precisamos uns dos outros. Então, lógico que eu tenho que me alegrar e motivar o meu marido a viver o chamado dele, os planos dele, né? Os dons dele, assim como os filhos. A gente tem que motivá-los, né? A minha filha, o meu filho, né? Você também com o seu casalzinho aí, né? A gente precisa... né, motivar as pessoas que a gente ama. Aí é outra questão que a gente tem pouco tempo, né, um pouquinho ainda. Então a gente precisa ter prazer em ver o outro crescendo e vivendo os propósitos na vida dele, sem prender as pessoas em nós, sem gerar dependência em nós. E também a gente precisa entender o nosso lugar para que nós também possamos saber quem nós somos, quais são os nossos propósitos e planos, para que a gente também possa viver os nossos planos, né? Os nossos sonhos, né? Mesmo que se encontre, ou nem sempre se encontra, né? Igual você foi fazer faculdade, eu fui fazer faculdade, e o meu marido não foi, né? Ele tem outros propósitos, mas nem ele me impediu, e nem eu deixei de fazer porque não era o plano dele. Cada um vive o seu propósito, e a gente se ajuda. E isso é saudável, né? Mas também, uma questão que a gente precisa falar, Angélica, é da dependência emocional dentro da igreja. Porque é uma coisa muito interessante. O ser humano, eu vi um artigo falando também até da psicologia, né? Uma psicóloga falando que a cliente entrou no consultório e a cliente queria ouvir dela o que ela tinha que fazer. Se podia, se não podia, se ia para a direita ou se ia para a esquerda. Tipo assim, né? Ela queria uma direção para a decisão dela. Então, o ser humano, como ele se perdeu lá no Éden, né? Ele se distanciou de Deus, ele tirou Deus do lugar de adoração, né? E ele se atrapalhou todo nele mesmo, ele se perdeu nele mesmo. Então, essa herança a gente carrega, né? Então, a gente tem essa dificuldade, né? De buscar em Deus esse lugar. E a gente se perde em nós mesmos também, a gente não sabe quem a gente é, né? E aí o que acontece? Nessa perda, nesse roubo da nossa identidade, a gente espera que o outro defina o que a gente tem que fazer. Então, nessa confusão, na nossa identidade, no nosso propósito, nos nossos sonhos e planos, a gente acaba colocando no outro esse lugar de decidir por nós. E quando não é um cônjuge, quando não é a nossa mãe ou nosso pai, quando não é, né, alguém dos nossos relacionamentos familiares, a gente acaba colocando isso em alguém que chega na nossa vida com um lugar de importância. Então pode ser o psicólogo, pode ser o terapeuta, pode ser um professor, pode ser... né, no caso, os pastores, né, um líder de célula, um líder, né, do ministério, enfim, né, alguém que tem um lugar de importância, uma voz importante na vida da pessoa, né? E aí, se a gente não vigiar isso, e realmente entender isso, a gente entrega a nossa vida na mão daquela outra pessoa, e fala assim, decida por mim, o que eu tenho que fazer? Eu batizo ou não batizo? Eu caso ou eu compro uma bicicleta? Né? E aí você coloca essa dependência naquela autoridade espiritual, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. É porque, na realidade, essa pessoa que tem essa tendência a ser dependente, é aquilo, ela só vai trocar os papéis, mas ela vai sempre ter que ter alguém ali por cima dela para falar, olha, faça isso, não faça aquilo. O que a gente mais escuta na clínica é isso, e aí o que a gente faz? Aí a gente tem que, né, devolver para a pessoa. E aí, o que você vai fazer?
A vida é sua. Só que é muito mais fácil a gente depositar na vida do pastor, que a gente acha, né, que não seja, claro, não desmerecendo a vida de ninguém, mas só que para minha vida, e a gente precisa entender que Deus, da mesma forma que ele fala com ele, com o pastor, com o líder, né, com o líder de célula, enfim, seja o que for, ele também fala comigo. Só que Exatamente. É muito mais fácil, por quê? Porque é um caminho muito mais fácil eu perguntar para o outro. Até porque, sim, se der errado, eu tenho em quem jogar a culpa, né? Ah, eu fiz porque fulano falou para eu fazer. Eu fiz assim, sim, eu fui por esse caminho porque o outro disse para eu fazer. Então, a gente precisa ter esse entendimento que se a pessoa tem essa tendência para ser independente, todos os lugares que ela chegar, seja na igreja, seja no trabalho, seja dentro da família, ela sempre vai precisar de alguém. E aí, infelizmente, pode ser que haja uma liderança também, que a gente sabe que existe, infelizmente, sim, né? Em todos os lugares. Pode haver ali essa liderança que vai, então, se apropriar, se aproveitar dessa pessoa, da condição que ela está ali, e começa, então, a ver o que é ali? Uma manipulação. Sim, né? Entendeu? Que aí se torna o abuso espiritual, né? Que a gente fala. Porque a pessoa... Sim. É aquele imã que a gente falou do início, né? Que aí o dependente acha um abusador e aí se torna essa confusão que a gente vê, né? Essa manipulação. Exatamente. E aí o nosso preso papel dentro daquele círculo, né? Desse ciclo. Não consegue sair. E aí a nossa responsabilidade como profissionais, né, como familiar, como líder espiritual, é ensinar o outro a tomar as decisões, a buscar em Deus, né, essa decisão, né, o que a pessoa tem que fazer, o que Deus quer que você faça, o que você quer fazer, né, porque a gente não pode tomar essa responsabilidade, porque a vida é única, né, e a decisão é de cada um. Né? Então isso às vezes é difícil, porque o outro não entende que você está dando liberdade, ele quer que você decida. Então tem gente que fica até tem gente que fica chateada, né? Quando você fala, não, vai orar, vai buscar, vai pensar no que você vai fazer, né? Então isso é muito sério, né? E aí, caminhando para o fim, né? Como que a gente finalizaria, né? Esse entendimento? O que fazer para se libertar? Como reconhecer isso e sair dessa situação? Então, seja na clínica, Angélica, já que a gente está falando desses dois, né, nesses dois âmbitos, seja na clínica, seja no aconselhamento pastoral, vamos dizer assim, né, dentro da igreja, enfim, é necessário que essa pessoa, ela reconheça que ela sofre desse mal, vamos dizer assim. É o primeiro passo. Porque se a pessoa não reconhece, ela não vai buscar ajuda. Se a pessoa não reconhece, ela não tem como sair daquilo ali. Então, a partir do momento que a pessoa, né, digamos aqui, nesse momento agora, se alguém está ouvindo a gente e começou a identificar as coisas que nós fomos falando, de fato, realmente, eu acho que eu me enquadro aqui, né, eu acho que eu me encaixo aqui. Então, o primeiro passo foi dado, reconheceu. A partir daí, não tem como não entrar nesse outro estágio, né, nesse outro nível, que é do autoconhecimento. Não tem como. Sim. Por quê? Porque a pessoa, ela vai ter que ter um novo olhar, ela vai ter que ressignificar a sua própria existência. E isso não é fácil. Isso não é fácil, muitas das vezes, uma pessoa não... É difícil uma pessoa conseguir fazer isso sozinha. Porque mudar é difícil, a gente entende que mudar é difícil. O próprio apóstolo Paulo, ele já falava, né, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal eu faço em todo tempo. Por quê? Porque são padrões de comportamento que vão sendo construídos ao longo da vida. Sim. Se a gente se depara diante de uma pessoa que tem 25, 30, 40 anos, que exerceu aquele padrão a vida toda, ela não vai mudar da noite para o dia. Sim. Só que as pessoas, a gente vive nesse mundo muito frenético, que as pessoas chegam no consultório achando que a gente vai dar uma receitinha mágica, vai para casa que a sua vida... Não. É um momento... Ou chega na igreja achando que vai receber uma oração forte, né? E que tudo vai se resolver. É um processo de transformação, né? Renovação da mente, renovação dos hábitos, né? É um processo. Então, né, como eu estou falando, seja na clínica, né, seja profissionalmente ali exercendo, né, sobre a pessoa, seja um aconselhamento pastoral, a gente precisa levar essa pessoa a reconhecer, então, as suas habilidades, a reconhecer quem ela é, a começar a falar, olha para você, olha quem você é, olha quais são as suas qualidades. Seu próprio valor. Sim, é despertar na pessoa quem ela é. Porque o a amor pessoa próprio.
Sim, a pessoa que se envolve nisso, ela é roubada de si mesma, sabe, Angélica? Isso é Sim. muito sério. A Ela não pessoa, tem ela se encontra... satisfação em si, né? Não, Só o não. outro que parece que vai me satisfazer. E na Vai encerrar, realidade, que vai dois acabar. minutos. 1 minuto. Então é isso. Bom, para finalizar, busque, né, tipo assim, olhe para você, ressignifique a sua existência, olhe para suas habilidades, para suas potencialidades, busque em Deus ajuda, busque ajuda de um profissional, enfim, fazer algo que você consiga sair desse meio que você está envolvido, né? Porque é possível, mudar é difícil, mas é possível. É possível. Então, gente, obrigada, Angélica. Obrigada a todo mundo que participou. Que vocês sejam abençoados de uma forma especial e possamos mudar e ajudar os outros à nossa volta a mudar nisso também, né? Para que haja liberdade nos nossos relacionamentos, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, né? Para Amém. todos nós, porque foi para a Amém. liberdade que Cristo nos libertou. Então, a gente precisa Sim. viver essa liberdade intensamente, dependendo do Amém. amor dele, que não falha nunca, que nos sustenta, nos supre e nos dá a eternidade, né? Então, a gente precisa Amém. entender essa dependência de Deus que nós fomos chamados a viver, né? Amém. Amém? Muito obrigada, Amém. Angélica. Que Deus te abençoe. Vinda! Angélica Júdice.